Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Procuremos nos preparar para o início da reunião, fechando os nossos olhos, relaxando nossa mente, nosso corpo e elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite, reunião festiva, em que comemoraremos o Natal neste centro e entre nós, companheiros e amigos da doutrina espírita. Senhor Jesus, rogamos o teu amparo, as tuas bênçãos para cada um dos presentes, que sejam todos envolvidos em muita paz e que possamos aproveitar esses instantes do nosso estudo, em que daremos ênfase ao seu aniversário, Senhor, que os seus ensinamentos possam nos sensibilizar, ficarem gravados em nossos íntimos, para que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, na convivência com a família, entre os companheiros de trabalho e onde estivermos, entre amigos, no convívio com a sociedade. Rogamos, Senhor, que nos ampare e, em especial, pedimos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam amparar a todos que aqui estão e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. Nós temos, tradicionalmente, nesta casa, na quarta-feira que antecede o Natal, nós temos uma preleçãozinha sobre o Natal e também depois nós teremos aí um sorteio de livros que o Papai Noel deixou aqui uns presentinhos e aí nós vamos distribuir para quem for sorteado. Mas antes da preleção, nós convidamos o Guilherme, que irá recitar um poema. Um conto de Natal está no livro Antologia dos Imortais, foi psicografado por Chico Xavier, ditado pela escritora Francisca Clotilde. A noite é quase gelada, contudo Mariazinha é a menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor, há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu, cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente.
Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida tem que dormir é na cadeia. Mariazinha tem fome e chora sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? E a pequenina responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não lhe lembra mais alguém? E ela, em lágrimas, disse: eu penso também com saudade na minha mãe que já morreu. E se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer, então, e a pobre sorriu contente. Queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, eu queria uma casa, assim como todos têm. E depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, e eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo o que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus nas glórias do firmamento. No outro dia, bem cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve. A menina estava morta. Nós vamos então fazer uma preleção a respeito do Natal, e nada melhor no dia de Natal, de comemoração a esse dia tão importante para a sociedade e para todos nós, do que falarmos sobre Jesus. As primeiras peregrinações do Mestre, junto aos seus discípulos, aconteceu em torno de um lago. E aconteceram vários triunfos, principalmente por estarem sensibilizando pessoas a seguirem a mensagem da Boa Nova. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Outros, trabalhadores humildes, que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Entretanto, quando as pessoas viam a multidão que seguia Jesus e como eles falavam do Mestre de forma tão entusiasmada, acabava gerando uma reação, principalmente dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Ele falava em um amor diferente, o amor que fazia com que quebrasse todos os antigos princípios da lei judaica. E por isso, ele era tido como um revolucionário. E foi assim que a viagem de Jesus a Nazaré
redundou em uma excursão de grandes dificuldades. Não foram poucos adversários que fizeram com que fosse criticado pelas suas ideias renovadoras, e sempre eles faziam as críticas procurando desmoralizar o Cristo perante todos aqueles que se simpatizavam com a Boa Nova. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação e nós vamos ver que ele não perdeu a oportunidade de oferecer lições, ensinamentos. No entanto, os seus discípulos, que eram pessoas muito simples, pessoas rudes ainda, não encararam estas críticas de uma forma tão humilde, tão graciosa. Eles queriam revidar, porque eles não aceitavam que Jesus fosse criticado, fosse desmoralizado por mentiras que estavam sendo contadas. Assim, Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações de Jesus. E esses grandes senhores daquela região respondiam com gargalhadas irônicas, apreciações menos dignas, e faziam com que estimulasse impulsos de revolta naqueles discípulos que estavam ali assistindo a tudo o que acontecia. Pedro e André advogavam a causa de Jesus com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise que os companheiros faziam. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos de Jesus. Assim, nós vamos ver que os discípulos tinham interpretações diferentes de uma situação delicada como essa que acontecia com Jesus. Mas o Mestre, reconhecendo os acontecimentos, a delicadeza de tudo aquilo que estava a acontecer caso houvesse discussões, caso houvesse um enfrentamento, calmamente ele ordenou aos seus discípulos que saíssem da cidade de Nazaré, afastando-se daquela cidade com um tranquilo sorriso. No entanto, quando eles estavam regressando a Cafarnaum, a maioria dos seus discípulos prosseguiram entre eles em discussão, estranhando que o mestre estava calmo diante de toda aquela situação, sem reagir contra as insinuações que estavam sendo feitas a seu respeito. Daí a alguns dias, obedecendo todas as circunstâncias que ocorreram na cidade de Nazaré e já na cidade de Cafarnaum, Pedro e Filipe pediram para conversar com Jesus e disseram para eles: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás. E reagimos prontamente, dizia Pedro com uma sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmos nunca oporíeis à contradita, falava Filipe, e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Então vejam mais uma vez a rudeza dos discípulos de Jesus, que não controlavam as emoções diante das situações difíceis que eles deveriam enfrentar. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava de uma forma calma, plácida, com um olhar bem profundo, enquanto Pedro e Filipe estavam ansiosos por saber o que é que o Cristo teria a falar sobre as reações que eles tiveram na cidade de Nazaré. E aí Jesus
virou-se para os dois e disse: Acaso poderemos colher uvas dos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré, numa discussão estéril aos meus opositores, disse Jesus a Pedro e Filipe. A melhor réplica é sempre o próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Assim, o Cristo dava a primeira lição aos seus discípulos em uma dificuldade, em uma contenda, em uma discussão, que não se deve se exasperar, se deve manter a calma e retrucar a todas as imposições e a todas as críticas com o trabalho, fazendo o melhor que se possa fazer em favor daquela causa, daquela situação, daquela comunidade. E aí ele continua: de que serviriam as longas discussões públicas inçadas de insultos e zombarias? Ao fim de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o futuro glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. E aí nós vamos ver que nessa afirmação do Cristo encontra-se também um fato que aconteceu com o próprio Divaldo Pereira Franco, que ele estava em um seminário sobre o espírito na Itália, quando um senhor levanta na plateia e diz para Divaldo, querendo discutir com ele: eu não acredito em espírito e não acredito em nada do que o senhor falou. Divaldo, de uma maneira muito calma, muito plácida, virou-se para o senhor e disse: se o senhor me convencer que os espíritos não existem, eu lhes garanto que eu nunca mais falarei sobre a doutrina espírita. O homem se calou, foi embora e nunca mais voltou. Ou seja, de nada adiantam as discussões estéreis. Se vocês forem, ou se nós formos desafiados, se formos forçados às contendas, em primeiro lugar, nós precisamos saber com quem nós estamos tratando. Se a pessoa tem conhecimento sobre aquilo que nós falamos ou aquilo que nós fazemos. Porque se não tiverem conhecimento sobre a doutrina espírita, por exemplo, se quiserem discutir sobre a doutrina espírita, de nada adianta, porque nós não conseguiremos convencer pela ignorância daquele que está nos desafiando. Portanto, ofereçamos a ele um livro de presente, para que ele possa ler e voltar a conversar conosco após o estudo daquela obra. O Cristo continua dizendo: só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar, mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Então vejam que tudo aquilo que nós fizermos, se não existe uma forma de nós realmente contribuirmos, de nós realmente mostrarmos o que é qual é a nossa posição, por que é que nós temos essa posição, e falando para pessoas que queiram entender e não queiram desafiar, se nós fizermos isso, nós estaremos tendo ressonância em tudo aquilo que nós estivermos falando. No entanto, se nós estivermos falando para pessoas que querem desafiar pelo simples fato de desafiar, pelo simples fato de ter uma contenda, isso de nada leva, seria promover um simples ruído em uma caixa vazia. Portanto, precisamos ter a temperança, precisamos ter o equilíbrio, precisamos buscar nas discussões algo que seja útil para esclarecimentos e não para fazer simplesmente uma posição sem que ocorra nenhuma ressonância em tudo aquilo que vai se fazer. O mestre notou que Filipe estava magoado e aí
Filipe disse: mas mestre, não entendendo ainda a mensagem de Jesus, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às explanações de Nazaré falava mal de vós. E Jesus voltou-se com serenidade e energia para Filipe e disse: não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. E isso é o que realmente acontece na nossa vida. Nós não conseguimos agradar a todas as pessoas. Dentro até da própria família, que nós temos laços de amor, laços de sentimento profundo, nós temos diferenças de opinião. Como que nós podemos ter unanimidade nas opiniões com pessoas diferentes, com formações diferentes? Seria realmente muito difícil, seria muita vaidade acharmos que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, será aceito placidamente por todas as pessoas. Nós receberemos críticas. No entanto, nós deveremos saber assimilar essas críticas. É justamente a mensagem que o Cristo estava dando para Filipe. E o mestre perguntou a Simão Pedro, Pedro dizendo que nós não deveremos então utilizar palavras enérgicas e justas diante das situações fortes da vida. E o Cristo responde: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Olha só que interessante. De nada adianta nós ficarmos querendo perdendo tempo para convencer as pessoas. Nós não conseguiremos convencer se as pessoas não estiverem receptivas àquela situação. Na doutrina espírita existe uma frase bastante interessante, que quem não vier pelo amor, vem pela dor. Então, estas situações, ou a pessoa vem naturalmente pela sua maturidade, ou ela vem pelo sofrimento em busca de um conforto, em busca de um consolo. Então, nós vamos ver que de nada adianta a gente querer fazer prosélitos. O Espiritismo não faz proselitismo. O Espiritismo, ele oferece condições para que a pessoa raciocine dentro de normas novas para ele, velhas para todos aqueles que acreditam nas coisas espirituais, e que estimule as pessoas a se mudarem. De nada adianta ficarmos perdendo tempo em quem não quer ouvir, em quem não quer aprender, em quem não quer mudar o seu caminho. Então o Cristo falava isso justamente a Pedro, que não precisava usar de palavras brutas, enérgicas, muito embora justas, segundo o entendimento dele, porque ele estaria perdendo tempo em querer convencer pessoas a seguirem a Boa Nova, que deixasse que naturalmente aquelas pessoas iriam, em algum momento de suas vidas, buscar este caminho. E deixando transparecer ainda que esses esclarecimentos não satisfaziam plenamente, Filipe perguntou: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros, e ali Filipe estava falando já dos seus companheiros discípulos, os seus companheiros que seguiam Jesus, se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho?
E aí, mais uma vez, nós trazemos para os nossos dias que em uma situação de um agrupamento de pessoas que dirigem uma casa, existem pensamentos diferentes, existem formas diferentes de ver um determinado trabalho. No entanto, se o trabalho for realmente um trabalho que dê frutos, nós vamos respeitar. Nós precisamos saber respeitar as pessoas com quem convivemos por qualquer laço que seja. O mestre refletiu um pouco diante essa indagação de Filipe e disse: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Se vocês não se dão entre vocês, falava Jesus, que vocês perguntem a si próprios, mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te: você já edificou o reino de Deus no íntimo do seu espírito? E aí Filipe foi bastante sincero e disse: é verdade que ainda não. Disse Jesus: nosso grupo não é constituído de irmãos perfeitos. Nenhum grupo é constituído de pessoas perfeitas. Todos nós temos as nossas imperfeições. E nós precisamos saber conviver com as imperfeições dos outros para que as nossas também sejam suportadas. Então vejam que Jesus ele foi muito enfático em falar, mais uma vez, da necessidade de uma convivência salutar, saudável. Os dois discípulos, Pedro e Filipe, eles compreenderam e se puseram a meditar, a refletir sobre o Cristo, o que o Cristo falava. E o Cristo continuou: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Foi quando Pedro, então, fez a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será que até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra que ele instalava na terra. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre espírito e harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim nós vamos ver que a mensagem do Cristo era uma mensagem diferente. Era uma mensagem que falava no amor ao próximo, na necessidade do perdão, na necessidade de nós nos respeitarmos, na necessidade de nós vermos no próximo sempre alguém que está junto conosco no caminho para ser ajudado, para nos ajudar, para que nós possamos ser solidários, tolerantes, compreensivos. E qual seria, então, o significado da mensagem do Cristo, a próprio Cristo para a humanidade? Quando nós lemos considerações filosóficas a respeito da mensagem de Jesus, nós vamos encontrar que ele é considerado o maior filósofo que já habitou a Terra. E Kardec,
pergunta na questão 625 de O Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos deram a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos: Jesus. Simplesmente essa foi a resposta. O ser mais perfeito, o modelo, guia e modelo que nós devemos seguir em nossas vidas. E esta era a base da lição de Jesus, da mensagem do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Cristo foi muito importante para a humanidade, porque ele conseguiu mudar toda uma tradição religiosa de um Deus despótico, punitivo, para um Deus amor, para um Deus Pai. E isso foi tão importante para a humanidade que a própria história da civilização passou a ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tal foi a importância da mensagem de Jesus, a importância da influência de Jesus na humanidade. E quando nós pensamos no Natal, que nós estamos na semana de comemoração, nós vamos ver que todo mundo se prende ao nascimento de Jesus. Será que Jesus nasceu em 25 de dezembro? Não. Essa foi uma data que foi estipulada, calculando-se algumas coisas, mas ao longo do tempo o próprio calendário mudou em número de dias por mês. Portanto, foi uma data que foi estipulada aí ao redor dos anos 250 para definir como data de nascimento de Jesus 25 de dezembro. Mas tanto importa para nós ser 25, 24, 23, 16 de maio, ele teria nascido junto comigo, seria interessante também. Mas nós vamos ver que precisamos entender qual é o significado espiritual dessa comemoração. E para que a gente entenda o significado do nascimento de Jesus para o homem, nós precisamos ver que as pessoas, como vocês viram na própria lição de Humberto de Campos, elas têm diferentes graus de compreensão. E se nós perguntássemos, por exemplo, a Madalena, onde e quando nasceu Jesus, o que ela responderia? Seria dia 25 de dezembro? Não. Ela responderia: Jesus nasceu em Betânia. Certa vez que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Se nós perguntássemos para Pedro quando que Jesus nasceu, ele falaria: Jesus nasceu no átrio do paço do Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Se nós perguntássemos para João Evangelista o dia que nasceu Jesus, ele diria: nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Se perguntássemos a Tomé, ele falaria: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se perguntássemos a Lázaro, aquele que estava morto e foi despertado por Jesus, ele diria: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo, e disse: Lázaro, vem para fora. Nesse momento compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Se perguntássemos a Dimas, o bom ladrão que estava com ele, ao lado dele, no Calvário, ele falaria: Jesus nasceu no topo do Calvário,
principalmente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e gozar as delícias do paraíso. E se perguntarmos a Paulo de Tarso quando nasceu Jesus, ele falaria que Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando, envolvido pela intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira, passei a enxergar um mundo novo quando lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Assim, nós que estamos prestes a comemorar o nascimento de Jesus, que possamos refletir: quando Jesus nasceu para nós? Será que ele já nasceu para nós? E se nós estamos a comemorar o seu aniversário, Jesus não nos pediu nada mais do que amar uns aos outros. Como fala Chico, ele não pediu que nós subíssemos ao Monte Everest, algo impossível para a grande maioria das pessoas. Ele pediu simplesmente que nós nos amássemos. Esse é o pedido de Jesus. Esse foi o pedido que ele nos fez. E se nós queremos homenageá-lo, que nós possamos homenagear, amando-nos uns aos outros, respeitando-nos uns aos outros, fazendo com que os nossos dias sejam dias positivos, construtivos, dias que possam um dia serem relembrados por alguém, que nós possamos ser lembrados por alguém que passou pela vida, mas deixou um rastrinho a ser seguido. E só conseguimos deixar esse rastro quando realmente nós tivermos em nós o amor, tivermos em nós a força do trabalho, tivermos em nós a coragem de olharmos uns para os outros, nos abraçarmos e falar o quanto um tem respeito pelo outro. É assim que nós comemoramos o Natal. Em família, já que ela é uma festa da família, que nós possamos realmente nos entrelaçar no grande sentimento que Jesus nos ofereceu, que foi o amor. Desejamos a todos um Feliz Natal. Esses são os votos da diretoria da Instituição Nosso Lar, dos funcionários que lá trabalham e de todos os voluntários. Na impossibilidade de abraçar a cada um de vocês, recebam, em nome de todos que trabalham na instituição, o nosso abraço. Feliz Natal. Bom, como eu disse para vocês, Papai Noel passou aqui, aquele velho, gordo, eu não posso falar gordo porque não sou eu, já estou de cabelo branco, só estou de vermelho também, isso que é doido. Então ele deixou 10 presentinhos aqui. E vocês receberam lá na entrada uma mensagem numerada. Então nós vamos sortear esses presentinhos para vocês, para que vocês possam se lembrar da Instituição Nosso Lar, possam se lembrar da comemoração que nós estamos fazendo sobre o Natal. Então, a primeira mensagem. Não tem quarto. 190. Tá? Para cima ou para baixo? Para baixo. 110. 110. Marcelo está aí, Marcelo?
10. Menino, eu vou fazer chamada oral quarta-feira sobre esse livro, tá? Certo? Tudo de bom para você, viu? Espero me ajudar aqui, Marcelo. 36. 36. Não? 94. Opa, aí, ó. Sessenta. 83. 101. Não? Mais baixo? Mais alto? 126. 117. Vai para baixo. 50, vem lá. 51. 51. Ali. Aí, Márcio. Para cima ou para baixo? 38. 17. 62. último, hein? 93.